é um conjunto de atos vexatórios e humilhantes dirigidos contra um trabalhador, trabalhadora ou grupo de trabalhadores, certo? Ligados à situação de trabalho, porque é fundamental lembrar isso. Porque existe algo chamado dano moral, que é diferente de assédio moral. O dano moral é da vida cotidiana. Veja, eu tenho um vizinho, quando eu cheguei aqui em França, o vizinho da parte onde eu estava hospedado, da parte de baixo, foi extremamente violento, bateu na nossa porta meia-noite, reclamando, etc, etc. Se eu e Flor Bela nos encontramos num supermercado, na saída de um supermercado, você com o seu carro novo e eu com o meu carro velho, e nós batemos no carro uma da outra, e eu sou a culpada que tem o carro velho, ao sair do carro, nós duas resolveremos essa situação, com a situação de conflito, da forma como nós resolvemos tudo na vida. Ou a gente briga, ou atira uma na outra, ou se mata, ou chama um advogado, enfim. Reagiremos ali, porque eu nunca vi a Flor Bela antes, nem nunca ela me viu. Então, se a Flor Bela me chama de negra, que eu sou, e me xinga racistamente de negra, e eu chamo, sou a portuga, nós vamos parar no advogado, nós duas seremos ofendidas, e isso é um dano moral, ok? A mesma situação, nós estamos saindo do supermercado, eu com carro velho, você com carro novo, o carro bate por minha culpa, sai do carro, Flor Bela, eu sou a tua chefe. Você não vai reclamar que eu estou errada, você vai silenciar. Não é na situação do trabalho, mas você sabe que se reclamar da chefe, você terá consequências no trabalho. Então, assédio moral é diferente de uma situação de bullying, por exemplo, da menininha na escola, como era meu caso, que os amiguinhos chamavam de gorda. Eu batia nos amiguinhos, né? Me chamou de gorda, eu batia, mas outras crianças choram, a reação é diversa. Qual é a diferença no assédio moral no trabalho? É uma humilhação, é uma perseguição contra um trabalhador ou trabalhadora que está submetido na situação de trabalho. Ele sabe que se ele reagir, ele vai ter consequências. Ele aceitando aquilo, aceitando não, ele sofrendo aquilo em silêncio, e se ele reagir também vai ter consequências. Então, por isso, o trabalho, nós vamos discutir na próxima sessão, que aqui a gente está chamando de emprego. O nosso emprego, a gente passa 8 horas nele. No mínimo 6, e tem gente que passa 14. Ele não só representa a nossa maior atividade durante o dia, como ele nos mantém, ele nos sustenta. É do salário dali que a gente reproduz a vida. Então, qualquer ameaça no trabalho é uma ameaça sobre toda a nossa vida. Não é qualquer coisa. É a ameaça do desemprego, é a ameaça da retaliação e 8 horas vivendo num ambiente como esse. Então, o assédio moral ocorre no emprego, ameaça a tua vida, mesmo que não ameaça nem te matar, porque ameaça a tua sobrevivência, que nesta sociedade é garantida via salário, ok? Então, veja. Por que é fundamental contextualizar em que período que nasce o assédio moral no trabalho? Porque o que a gente chama do pensamento conservador, ele todo o tempo tenta dizer que os fenômenos sociais são iguais aos fenômenos da natureza. Sempre foi assim, é assim e sempre será. Esse é o pensamento conservador. Os seres humanos sempre se mataram, as mulheres sempre foram oprimidas, os negros. Quando eles dizem isso, eles querem dizer para nós que estamos aqui reunidos, Ricardo, Flor Bela, Ana, eu, Filipa e mais quem estiver nos ouvindo, Paulo, né? Quer dizer o seguinte, quem vocês pensam que é para querer mudar alguma coisa? Contentem-se, fiquem felizes e tenham emprego. Aceitem, porque sempre foi assim. Em primeiro lugar, é mentira. Não sempre foi assim. A história serve para nos mostrar que as coisas têm uma origem, um desenvolvimento e um fim, quando os agentes, no caso os trabalhadores,
se dispõe a colocar finesse e tem força para tanto. Então, veja, o assédio moral, eu mandei os artigos, mais para frente, se vocês tiverem tempo, leia, é uma forma de gestão. O que é gestão? Gestão é controle. Veja, se uma sociedade que se funda sobre a violência, de você trabalha e eles ficam com o fruto do trabalho, essa sociedade não precisa ser controlada por quem está ficando com o fruto do trabalho, não é isso? Veja, não é voluntário. Nós não nos dispomos voluntariamente, como estamos nos dispondo aqui, vir trabalhar. Nós não somos consultados, nós vendemos a nossa força de trabalho. Não é isso? Todo o tempo. A empresa, vamos chamar aqui da empresa, eu não vou chamar mais do capitalismo. A empresa precisa controlar os trabalhadores. Controlar o trabalho, controlar sinônimo de gerir. Controlar, distribuir o trabalho, dizer quem que vai fazer o quê. Isso é a função que nós reivindicamos, né? Precisava planejar o trabalho. Eles não fazem só isso. Eles controlam o ritmo do trabalho, porque eles definem o que a gente deve produzir, em que medida. E eles controlam principalmente a possibilidade da gente fazer isso que estamos fazendo aqui. Olhar um para o outro, nos reunirmos para pensar a solução para os nossos problemas. Esta forma de controle sobre as pessoas que trabalham, sobre trabalhadores e trabalhadoras, ela não é o controle não é novo. Desde que tem sociedades, chamadas sociedades de classe, onde a maioria trabalha e pouco fica com o fruto do trabalho, é preciso esse controle. Esse tipo de controle, ok? Sempre foi igual? Não, não sempre foi igual, porque a sociedade vai mudando, porque os trabalhadores lutam, porque muda a época histórica, muda a economia, etc, etc. Então, é no final dos anos 1970, e vocês são um povo, fazem parte de um povo que mais que ninguém, como poucos, aqui o povo de Paris e vocês aí portugueses, tem um exemplo concreto do que aconteceu no ano 1970. Em todo o mundo, aí em Portugal teve a Revolução dos Cravos. Em todo o mundo, de forma diversa, aqui em Paris, os estudantes saíam na rua. Vou pegar os dois lugares onde eu estou e onde vocês estão. Então, em todo o mundo, houve revoltas e movimento contra o estado de coisa, como a forma que o trabalho se organizava. Os patrões, sabendo disso, tiveram que achar uma solução. Isso é, como é que a gente muda algumas coisas para que tudo continue como está? Eu não estou vendo o Felipe. Tô. Ok? Para que tudo continue como está. Mudaram-se, todos conhecem, a literatura está aí, várias coisas no mercado de trabalho. A exploração é a mesma. O que mudou foi a forma de se referir a ela. Então, agora não somos mais trabalhadores, somos parceiros. No Brasil, é parceiro, associado, colaboradores. Agora ninguém é mais trabalhador. Agora somos todos amiguinhos. Não é isso que o discurso diz? É isso. Estamos todos trabalhando para o bem comum. Vocês têm aumento de 10 em 10 anos e os chefes de vocês, os vereadores aí, não sei como é que chama, ganham 20 vezes a mais que vocês, ok? Então, só que esse discurso inteiro era... Em Portugal, o povo fez a revolução, na França fizeram isso. Como é que nós fazemos para continuar fazendo a mesma coisa sem que eles percebam? Então, cria-se a gente chama enunciados, um conjunto de discursos, dizendo que somos todos amiguinhos agora. Na empresa, a empresa é nosso lar, agora você tem que trabalhar usando, vestir a camisa. Vestir a camisa não é só fazer bem o seu trabalho, eles dizem, é também se apaixonar. Então, se você trabalha na Coca-Cola, você não pode tomar Pepsi, só Coca. Antes dos anos 1970, você trabalhava numa empresa, trabalhava no Banco do Brasil, que é um grande banco estatal, antes de ser professora. Eu não entrava no meu dia de folga no Banco do Brasil para sacar meu dinheiro, porque eu já trabalhava ali, o que eu ia fazer lá nos outros dias da semana? Agora, os trabalhadores têm que ir no clube da empresa, vestir uma camisa escrita Banco do Brasil e amar o trabalho que faz. Antes, bastava a competência. Agora,
Você tem que vender também a alma. Estar sempre sorridente e feliz e nunca reclamar de nada. Veja, se isso é verdade, significa que todos aceitaram isso? Não. Eu não quero ser dedo duro. Não. Mas eu olho aqui na minha tela, sabe o que é dedo duro? Que aponta assim? Sabem o que é dedo duro? No Brasil, dedo duro é quem denuncia os outros. Certo? Eu não quero, mas eu vejo na minha tela aqui um conjunto de pessoas que são as pessoas que estão Por que vocês não estão convencidas que eles dizem a verdade? Por que vocês não estão em casa em silêncio e felizes com o que está acontecendo no trabalho de vocês? Então, tem um conjunto de pessoas, como nós que estamos aqui, que olha para a forma como está organizado o nosso trabalho e diz, tem alguma coisa de errado nisso. Eu não estou recebendo o suficiente, minhas condições de trabalho, todas as reclamações. Então, veja, eles tinham feito um discurso bonitinho, lembra? Somos todos família. Quando aparecem problemas nesse grupo, os patrões, têm um problema. Como é que eles fazem se livrar dos problemas? Todos nós, quando temos um problema familiar, alguém que está doente, o que a gente faz? A gente tenta proteger, não é isso? Tenta achar uma solução coletiva. É isso que a empresa faz? O que a empresa faz eu tenho um problema, esse trabalhador, esse grupo de trabalhadores, um tal de MPO, já ouviram falar? Missão Pública Organizada? Que ficam por aí, né, reclamando, e não só os que reclamam, alguns tipos de obstáculo. Como é que eu faço para me livrar dessas pessoas? Não vão resolver o problema, eles vão se livrar dessas pessoas, todos sabemos, como laranja. Ficou velho, vai para casa, adoeceu, vai para casa. Não tem condições de fazer isso, diminui o salário. Então, o assédio moral no trabalho surge como uma forma dos patrões se livrarem dos trabalhadores que, na ótica dos patrões, não cada uma das pessoas seja um problema, mas na ótica dos patrões se transformaram em problema. Antes dos anos 1970, era explícito, gente. Eu fui demitida, um dos presidentes, primeiro presidente da aposentadoria no Brasil, que tomou posse em 1992, chamava Fernando Collor de Mello. Eu e mais 783 pessoas fomos demitidas. Nós éramos delegados sindicais. Eram delegados do sindicato no local de empresa. Ele nos demitiu. A OIT fez readmitir. Ele demitiu claramente dizendo, são sindicalistas, eu não quero. Hoje, isso não é mais possível. Ele demite, mas ele precisa achar uma desculpa. Então, o assédio moral é uma forma de controlar os trabalhadores, de gerir, para se livrar de trabalhadores que, querendo ou não querendo, não é uma escolha dos trabalhadores, se transformaram em obstáculo a quem está no poder. Esse é o assédio moral, esse é o objetivo. É se livrar de trabalhadores que estão sendo um problema. Quem são esses três trabalhadores? Quem são esses trabalhadores? Não são trabalhadores escolhidos para serem assediados, nem pela sua cor, nem pelo seu sexo, nem pela sua origem, por nada. Nem muito menos pelas características psicológicas. Os que falarem muito serão assediados, os que falarem pouco serão assediados. Para se ser assediado é preciso uma condição, ser trabalhador. Certo? Então, você é admitido nessa condição. Óbvio que as mulheres serão mais assediadas que os homens. Os negros mais assediados que os brancos. Os homossexuais mais assediados. Mas eles não são assediados porque são homossexuais, nem porque são mulheres, nem porque somos negros. Veja. Quem são os assediados, então? Qualquer trabalhador que esteja, durante a situação de trabalho, quando está empregado, se coloque por uma série de circunstâncias em 3 desses momentos. O primeiro lugar, eu vou chamar aqui de militante, o termo não é correto, mas é todos aqueles que conscientemente vão e dizem, está errado,
pegam a tarefa de denunciar o que está errado na empresa, não só para si, mas como para todos os outros. Esses são os militantes. Eu sou a militante, Ana é a militante, Felipe é a militante, estou dizendo as que eu conheço, né? Então, veja, são essas pessoas que denunciam não só o seu caso, mas o de todos. São as pessoas que, de forma consciente, sabem que estão fazendo isso. Isso está errado, é meu dever ético fazer a denúncia. Esses são os mais temidos. E esse é muito explícito. O segundo é os trabalhadores que adoeceram. E pelo fato de terem adoecido, já não tem o mesmo rendimento anterior. É indiferente para nós, seja nós da psicologia, seja nós das ciências sociais, para qualquer humanista, se você adoeceu antes de estar nesse trabalho ou depois, se você já tinha uma doença, você é um ser humano, não é uma laranja. Se você tinha doença ou se você adoeceu durante o trabalho, uma coisa se mantém, são as condições de trabalho que fazem piorar ou surgir doenças. Você pode ter uma doença e, no exercício do seu trabalho, ela nunca aparecer. Porque você não é atencionado, você tem, sei lá, um problema cardíaco. Você trabalha em boas condições, você tem um salário decente, o seu ambiente de trabalho é legal, você nunca vai ter um problema cardíaco. Agora veja, entende qual é a diferença de eu ser cardíaca e trabalhar num lugar que todos os dias eu ouço o grito e sou humilhada e meu salário é retirado? Eu vou adoecer. Então veja, o segundo tipo é o adoecido, tá certo? Que quando volta é um péssimo exemplo para os outros. Por que ele é um péssimo exemplo? Porque funciona assim, gente. Você está fumando, você fuma, e você ouve a notícia na televisão dizendo: alguém morreu por fumar. O que você faz? Puta, preciso parar de fumar. Cada vez que você ouve uma doença em outra pessoa, uma desgraça, alguém morreu porque estava sem o cinto de segurança, você imediatamente põe o cinto de segurança. Então, quando você vê o outro doente, aquele trabalhador que saiu e volta para o local de trabalho, o adoecido, todo mundo em volta, todo o entorno fica atento. Eu preciso me cuidar, senão eu também vou adoecer. Então, ela é um péssimo exemplo, não que ele queira, ele se transforma num péssimo exemplo e duplamente. Porque cai seu rendimento, porque ele está doente, e dois, porque o seu adoecimento denuncia a situação de trabalho e todos ficarão sabendo. Então, os patrões também querem se livrar dele. O terceiro tipo, gente, é o que é mais assediado numericamente e o que menos percebe, o que menos tem consciência. O militante sabe que está sendo, vou usar uma palavra dura, né, mas é sacaneado. Ele sabe que está sendo perseguido. E ele sabe que está sendo perseguido porque ele denuncia. O adoecido do trabalho acha injusto, acha horrível, mas sabe que está sendo perseguido porque adoeceu. Mas tem um terceiro tipo, que não é nem o militante e nem o que adoeceu, mas é aquele que eu chamo do técnico competente. É aquela pessoa que só quer fazer o seu trabalho. Ela não quer militar, ela não está doente, nada, ela só quer fazer o seu trabalho. Vocês sabem o que é fazer com competência seu trabalho no serviço público? Veja, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, você se acha assim, o máximo? Talvez ninguém se ache, eu não me acho, a maioria não se acha. Mas a posição que você ocupa, às vezes, lhe coloca numa situação desse tipo. Você precisa assinar certas coisas. Sem a sua assinatura, determinados processos não tão republicanos assim não irão para frente. Veja. Será que o seu superior imediato, será que seu chefe ou acima dele, tem interesse que você seja tão rigorosa na hora de olhar, por exemplo, quem é que ganhou certas licitações? Então, quanto mais você faz bem o seu trabalho, especialmente no serviço público, mais perigoso você se torna quando... Gente, eu não conheço a realidade de Portugal, estou falando da situação do Brasil, né? Mas
Por exemplo, o processo de corrupção, quando aconteceu na Petrobras, no Brasil. Eu assisti, inclusive um suicídio, não assisti, né, mas fiquei sabendo, mas várias pessoas que foram assediadas ferozmente para que determinados processos fossem... e a pessoa só diz o seguinte, eu não vou assinar. Não é que ela está enfrentando o chefe nada, gente. Então, esses são os mais assediados. Mas me diga uma coisa, veja, olha o que eu disse para vocês, é o militante, é o adoecido, é o bom técnico. Como é que eu faço para me livrar de uma pessoa que aqui no grupo era querido por todos, ou pelo menos tinha seu talento reconhecido? Como é que eu faço isso? O assédio moral é a tática perfeita de gestão para eles, que trata-se de eu me livrar de você ou do seu grupo todo, sem que você reaja e sem que os colegas sejam solidários com você, porque é sempre um risco. Sempre tem um risco de frente a uma injustiça eu reagir e sozinha talvez eu não faça nada, mas e os outros ficarem do meu lado, daí a coisa é diferente. Como é que eu faço? Como é que se montou o assédio moral no trabalho? Gente, isso se chama montagem. As faculdades de administração de empresa, de psicologia, aprendem isso na escola. Aprendem como fazer. Então, assédio moral não é o ato de um chefe ou de outro chefe isoladamente. É uma forma de gestão que alguns recusam realizar. Mas é uma tática de gestão. Antes de entrar propriamente no assédio, não, vou entrar no assédio, depois a gente não se esqueça de me perguntar quem assedia. Veja, como é que eu faço? Para me livrar, vou pegar aqui Terezinha, eu sou uma professora há muitos anos, já com 60 e tantos anos de idade, com a carreira constituída, tal. Como é que eu faço? Eu brigo por qualquer injustiça. Como é que faz para se livrar de uma pessoa como eu? Primeiro, são dois momentos, e essa é a minha divergência dos outros teóricos, que só enfatizam o aspecto moral da situação. Tem o aspecto moral e o aspecto material, ou o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Então, primeiro, a primeira ação do assediador é atuar sobre o teu trabalho, retirando os meios de realizá-lo bem. Vamos pegar, hipoteticamente, um jornalista. Um grupo, 6 pessoas num jornal. Eu atribuo para todas as pessoas uma mesma meta. Todos vocês conhecem, né? Precisam cumprir tal meta. Durante a semana, digamos hipoteticamente, que vocês tenham que fazer 5 reportagens. Ok? Todos os 6 tiveram a mesma meta, não é isso? Para 5 deles, eu dou. Um jornalista, um repórter fotográfico precisa de um bom carro para estar rápido no lugar que acontecem as notícias. Ele precisa de uma boa máquina fotográfica que filme em sol, em chuva, no escuro e no claro, não é isso? Eu dou para 5 desses trabalhadores uma máquina, as condições de trabalho, um bom motorista para dirigir o carro e uma máquina funcionando. E dou para o 6º, que é o que eu quero me livrar, sem que todos saibam, uma máquina que não filma à noite, que só filma de dia, ou um carro que sempre está na oficina, ou um motorista que dirigia esse carro que tem problemas de presentismo, de abstentismo, está sempre faltando no trabalho. O que ocorre? No final de uma semana, Ana, você é a jornalista assediada. Todos nós cumprimos, não é você hoje, Felipe vai ficar de fora. Todos nós fizemos as 5 reportagens. Ana conseguiu fazer 2, porque num o carro quebrou, no outro o motorista faltou, a outra era de noite, e na terceira a máquina, e choveu, a máquina não tinha coisa para chuva. Ana, você não tem tempo, e nós também, de ficar dizendo para as pessoas, olha, minha máquina quebrou. Cada vez que você disser, minha máquina quebrou, se você é uma pessoa que fale, os demais vão achar que você está com desculpa, ok? Normalmente as pessoas nem falam.
No final da semana, se não fosse assédio moral, se fosse gestão, eu chamaria, eu sou a chefe, chamaria a Ana e diria, Ana, o que aconteceu? Todo mundo fez as 5 reportagens, você só fez 2. Veja, se eu não tivesse provocado a sua incompetência, se eu não tivesse retirado os meios para fazer bem seu trabalho, era o que eu faria, chamaria você e diria, aí o que você me reportaria? Diria, olha, minha máquina quebrou, puxa, Ana, vou trocar tua máquina, desculpa, se fosse sem querer. O motorista faltou, eu vou trocar o motorista, não pode um motorista desse ficar, ok? Então veja, então não é verdade, por isso ele não te chama para te dar um feedback. Ele chama quem? Os colegas. E diz uma por uma. Veja, Felipe e Ana são amigas. Se eu chegar para Felipe e dizer, a Ana é uma vagabunda, ela não faz nada, é uma folgada, o que você vai? Você imediatamente defende. Aí, viu, Ana? A defende. Não, é porque a filha dela, seja o que for, não é isso? Eu não digo com essas palavras, gente, o assédio moral é por debaixo dos panos, ele não é explícito. Ele não pode aparecer como eu quero me livrar da Ana, então como é que eu faço? Olha, Flor Bela, nossa, não sei o que aconteceu com a Ana, ela era tão boazinha, mas eu falei para ela não ter filho, é o filho que ela tem, a filha, né? Eu não sei quando ela é com a cabeça, eu acho que as amizades que ela tem, ela anda com aquela Filipa, nunca vi um negócio desse. Veja. É mentira que a Ana tem filha? Não. É mentira que ela é amiga da Filipa? Também não. Mas essas não são as razões pelas quais o trabalho dela não saiu bem feito. O trabalho dela não saiu bem feito porque ele atuou para que não saísse. Mas veja, Flor Bela, você olha, o teu chefe não está mentindo, Ana tem mesmo filho. O que desaparece é que essa não é a causa. Então, essa é a ação objetiva. Mas como é que eu faço a ação subjetiva ou moral para fazer com que Ana sofra todo esse processo de fritura sem reagir? Daí é que entra o lado subjetivo, gente, que é sempre ligado ao outro. Eu fazia um trabalho, eu sou uma professora. Me retiraram, isso é real. Eu dei aula na universidade em 2007, no interior do Brasil, saí de lá ameaçada de morte. Eu dava aula porque denunciei corrupção, né? Eu dava aula e me retiraram, me deixaram 6 meses sem dar aula. Eu tinha que ir todos os dias ficar sentada, sem dar aula. Eu não podia, estava proibida de me aproximar dos alunos e os alunos disseram que eu era folgada, que eu não queria dar aquela disciplina. Era uma disciplina obrigatória, os alunos ficaram 6 meses sem se formar mais, porque na minha visão, na visão deles, eu não queria dar aula. Então, veja, construíram minha incompetência. Eu sou uma boa professora? Sou. Se eu não tenho mais sala de aula, eu continuo sendo uma boa professora? Não. Então, eu fico uma incompetente, eu me sinto uma incompetente, e os meus colegas olham todos para mim como ela é uma folgada. Porque, veja, na situação da Ana, chega sexta-feira, Ana não fez de novo pela 2ª semana todas as reportagens porque as condições de trabalho dela estão péssimas. Eu chamo... Quem está mais aí, Tereza? Quem está mais aqui? Não está aparecendo os nomes. Cris. Eu chamo Cris. Cris chegou aí. E digo, ai, Cris, olha, você sabe, Ana não está fazendo a tarefa dela. Então, chama todas vocês. Então, agora, as 3 reportagens que ela não fizeram, vai uma para a Ana, Tereza, vai uma para a Cristina e vai uma para a Filipa. Redistribua as tarefas da Ana. Filipa, hoje era o dia que tu ia levar as meninas no teatro, depois de não sei quantos meses sem poder. Cristina ia sair com o marido, com a namorada, ia ter um importante encontro lá. A outra tinha um importante encontro que vai deixar de fazer, porque a folgada da Ana, veja, Ana se transformou de colega em folgada, porque vocês não sabem que o trabalho dela foi boicotado. Então, vai se construindo um clima de olha como ela é folgada. Mas ainda é vocês olhando ela. E como é que a gente faz para ela silenciar?
Cada um de nós somos portadores de características físicas e psíquicas. E detalhe, nós fomos contratados na empresa desta forma. Alguns vão ficando mais bonitos, como eu. Sou mais bonita hoje do que antigamente. Mas a gente já tinha essas características, não era? Não foi assim que a gente foi admitido? Engordou, emagreceu, um cabelinho branco ali, outro acolá. Mas nós já éramos assim, veja. E era uma qualidade, por isso que nós somos admitidos, não era? De repente, no assédio moral, essas nossas características viram defeitos. Como é que se faz isso? Agora eu vou voltar para mim como assediada, porque eu vou falar de questões pessoais. Todas as meninas já sabem, né? Os meninos acho que também. Eu tenho um marido bonito, 11 anos mais novo, professor de história gatíssimo, que eu, 30 anos atrás, catei para mim e não larguei mais, né? Ele é professor de história, dá aula para aquelas menininhas de 20. Eu tenho 11 anos a mais que ele. Eu sou uma moça toda pouco vaidosa, toda relaxada, assim, não sou muito, né, não me pinto e tal. Então, veja, são características, eu sou gorda. São características. Isso não é defeito nem qualidade, são características. De repente, eu faço circular na empresa uma série de boatos, do tipo, digamos que fui eu que não fiz a reportagem, eu sou assediada agora, né? Terezinha não fez a reportagem. Tem gente também, aquele marido dela, hein? Bonitinho daquele jeito, dá aula à noite para as meninas, acho que ele andou arrumando outra por aí e ela tá deprimida. Aí chega para você na melhor das simpatias e fala, você ficaria tão linda se você emagrecesse uns 30 quilos. Então, veja, normalmente, eu e qualquer uma de nós, eu me acho o máximo, linda. Quer uma mulher gorda? Case com uma mulher magra? Case com uma magra. Eu sou assim, sou muito segura de mim. Mas, gente, aqui para nós, inclusive os meninos, tem aquele dia que você acorda e não tem roupa que fique bonita em você. Tem aquele dia que os cabelos, você não sabe o que faz. Você fala, tá com olheira. Você fala, gente, ontem eu estava linda. Hoje essa roupa diminuiu, não é possível. Aquele dia que você se acha o máximo, tem aquele dia que você começa a escrever comigo agora. Eu começo a escrever e falo, Jesus Cristo, dá branco. Então, todo dia você ouvindo que você é gorda e que o marido... Veja, nenhuma dessas coisas é mentira. Meu marido, se ele tem outra, ele que esconda bem. Mas que ele é bonito, que ele é jovem, que eu sou gorda, que eu sou... Tudo isso é verdade. Que eu sou negra, tudo isso é verdade, isso não são defeitos. Mas ouvindo todos os dias, tem aquele dia que você não está se sentindo o máximo. Aquilo, de repente, você olha, teus colegas acham que você é folgado, é vagabundo, não faz nada. O teu trabalho está péssimo. E você olha para si mesma e fala, meu Deus do céu. O sentido do trabalho, o trabalho que você fazia, que você achava que sabia fazer, ele foi retirado. Ou foi desvirtuado da noite para o dia. Você que estava nesse grupo, ou porque era uma militante denunciando, ou porque estava adoecido, ou porque era uma boa técnica fazendo o seu trabalho, aparece aos olhos do grupo como folgada, e aos próprios olhos como incompetente, feia, burra e qualquer coisa assim. Esse sujeito, o assédio moral, quando ele é exitoso, ele é sempre provocado por quem tem o poder. Quem tem o poder nem sempre é um chefe hierárquico. O serviço público, vocês bem sabem, alguns são chefes e às vezes outros mandam. É sempre quem tem o poder contra quem não tem o poder. Certo? É essa pessoa que tem o poder de distribuir as tarefas e de circular em todos os lugares que você não pode circular, que cria esse clima. Só que ele faz de forma por baixo dos panos. Então, quem aparece, quanto mais você reclame, mais chata você é. O chefe me tira a tarefa, eu vou reclamar, mas minha máquina também está quebrada, e mesmo assim eu faço o meu trabalho. Quando chega naquele momento que os colegas estão todos voltados contra você, não é porque os seus colegas são do mal, não é porque seus colegas são ruins,
é porque o assédio moral foi muito bem feito, desaparece o agente que fez e fica o resultado. E o resultado é horrível, porque você está trabalhando mal agora. Porque você anda deprimida, porque você não tem mais o mesmo pique. Então, o sujeito sai desse lugar que ele ocupava, em silêncio, adoece, ou ele é transferido, ou ele não é, ou ele é mudado de trabalho, ou ele não tem, como é que fala, aumento de salário. Ele silencia, ele emudece. Digamos que ele é tirado do local de trabalho para outro. O cara está denunciando, vamos pegar o caso extremo que eu falei lá, a corrupção. Este cara, que virou o alvo do assediador, gente, ele é tomado como bode expiatório. Vocês têm a figura do bode expiatório? Então, o assédio moral serve para se livrar da pessoa que é obstáculo, para que a empresa faça o que ela acha que deve fazer. Isso é, a avaliação de desempenho que eles enfiaram goela abaixo de vocês só pode acontecer se não tiver a voz discordante de vocês. Porque veja, quando vocês discordam, quando vocês dizem está errado, vocês denunciam para todos. Então é em cima de vocês que o assédio vai aumentar se a gente não conseguir achar uma saída coletiva. Veja, ninguém é assediado pelos seus defeitos. Nós temos defeitos? Bem, eu não tenho porque eu sou praticamente perfeita, mas as pessoas comuns têm. Todos nós temos defeitos, não é isso? Esses defeitos, façamos um raciocínio, gente. Se eles, como alega os chefes e os patrões, fossem significativos para o seu trabalho, tem um negócio chamado gestão, lei. Eles aplicariam a lei. Veja, eu sou professora. Se eu emudecer, se eu perder a voz, uma função principal do professor, que é falar, que é dar aula, desaparece. A empresa que nós sonhamos, o trabalho que nós sonhamos, pega essa pessoa que adoeceu, digamos que eu tenha tido um câncer, e recoloca em outra função. Não é isso? Porque eu sou um ser humano, não sou uma laranja que se joga fora. Adoeceu, não pode exercer mais essa tarefa, exerce outra tarefa onde as suas qualidades sejam reconhecidas. Eu posso ficar só escrevendo artigo, ok? Então, veja, se tem uma gestão e se não é assédio, esse chefe recoloca, faz formação com você para que você, com esse, vamos chamar de defeito que você tem agora, essa qualidade que impacta diretamente sobre o seu trabalho, possa ser resolvida, não é isso? Mas veja, o que você está sendo atacado quando o trabalhador é atacado? Ele é atacado exatamente, gravem bem, por favor, nas qualidades que ele tem e não nos defeitos. Porque defeito real, a empresa tem como resolver. É porque você tem uma qualidade, seja porque você é muito rigoroso na análise, não quer assinar sem que tenha passado por determinadas mãos, por exemplo, um determinado projeto, seja pela razão que for. Estou pensando aqui só no técnico, estou tirando o militante e estou tirando o adoecido. Quanto mais você insiste em fazer bem o seu trabalho, mais você será atacado. Então você está sendo atacado exatamente pelas suas qualidades, que aos olhos do chefe são defeito. Então a primeira questão, é necessário que a gente tenha claro na hora que vai fazer lá a avaliação, que lembra do meu começo de fala lá quando era, saiu do ar, não. Quando eu falei da técnica, o que eles fazem com a nossa avaliação, gente? A gente vai retomar isso lá adiante. Com a avaliação veja, é um meio técnico, é um instrumento neutro de dizer para você que você não é boa no que faz, que você não é suficiente no que faz. Cria
entre todos nós, em primeiro lugar, uma sensação de que eu não sou boa. E se eu não sou boa, por que eu não vou ter nem coragem de brigar, porque, gente, não, sei lá, eu não entendo disso aqui. Eu entendo disso, mas não entendo daquilo. Cada um de nós tem suas próprias inseguranças. O assédio moral serve para fazer trabalhadores silenciarem, não reclamar do que está acontecendo. No caso de vocês, gente, é um país que há menos de 74 para cá fez uma revolução e que hoje tem o pior salário mínimo da Europa. Pô, um país que tem uma história, vocês têm uma história. Eu existo porque vocês foram lá, né? Porque os portugueses foram lá. Mas veja, como é que as condições de vida, como é que o salário mínimo, é nisso que pensa, o salário mínimo está nas condições que está hoje, aí em Portugal. Por que eles estão querendo? E passa por onde isso? Passa por privatizar o Estado. Como é que se privatiza o Estado, gente? Acabando com os trabalhadores que fazem esse Estado funcionar. Se tem um Estado que não funciona bem na sua prestação de serviço, o serviço prestado é uma merda. Quem é que vai defender esse Estado? A população? Os únicos que podem defender é a população. Não é que dizer, não, mas nós precisamos agora, está todo mundo, precisamos do Serviço Nacional de Saúde, agora, na pandemia. Mas estão destruindo o Serviço Nacional de Saúde. Então, veja, esse ataque aparece contra uma pessoa, mas não é, só para encerrar, senão vocês não falam, o resto que eu vou lembrando no final, então, primeiro. O salário daqui é mais do que o dobro, o salário mínimo, e a gasolina é mais barata. O salário da França é mais que o dobro de Portugal, a gasolina, né? A gente não tem carro aqui, né? Mas a gente viu hoje a gasolina. A gasolina aqui é €1,40, aí é €1,70. Não é isso? E aqui o salário mínimo é o dobro. Então, vá comparando. Veja. Por que é importante? Qual é o resultado final do assédio? Se livrar de trabalhadores que são obstáculos, e parece que é esse trabalhador que é um problema porque ele é desse jeito psicologicamente. E aqui, para encerrar, vamos desmistificar isso. É assediado, nesses 22 anos que eu pesquiso o tema. Gente tímida é assediado? Sim. Gente falante como eu é assediado? Também. Branco é assediado? Também. Negro? Todo tipo de pessoa, então não tem nada a ver com as características psicológicas. As características psicológicas só conta para eles usarem contra a gente dizendo você é gorda. Porque quem é magra, como a Filipa aí, o que diria? Não tem comida na sua casa, essa menina não come. Essa outra aqui, Cristina, toma só, a menina é branca demais, está com anemia, ok? Você pega as características, mesmo aquelas socialmente consideradas legais, e transforma todas em defeito. Veja, sendo exitoso, eles implementam a política que eles querem. Então, que as pessoas adoecem, retirada de si. Eu olho para mim e acho que eu sou incompetente. Os meus colegas são todos sacanas porque estão vendo que eu estou sofrendo e não fazem nada. Eu saio, eu me deprimo, o número de suicídio é altíssimo e eles implementam a política. Dito isso, existem saídas? Existem. É porque eu tenho essa característica? Não. Um chefe é psicopata? Não. O chefe, se ele é psicopata ou não, não interessa. Tem um psicopata no poder no Brasil. É porque ele é psicopata? Não. Porque eles precisam do psicopata para fazer aquilo que está fazendo para destruir o país. No momento seguinte, na hora que Bolsonaro fizer o trabalho sujo dele, foram mais de 1.000 mortes hoje no Brasil. 1.100 diárias. Depois que ele fizer e acabar com o que tem, eles querem acabar, privatizar a Amazônia e tal, aí eles vão descobrir que Bolsonaro é louco e coloca outros no lugar. Então, o problema não é se o chefe é psicopata ou não. Ele é escolhido quando ele é psicopata exatamente para fazer isso, porque ele tem prazer em fazê-lo. Mas não é porque ele é psicopata, ele foi escolhido porque ele é isso. Ah, mas é porque o sujeito é autoritário. Seja, Filipe, autoritária para você ver o que acontece no seu trabalho, você é demitida.
Seja Terezinha autoritária na universidade, eu sou demitida. Então, quem pode ser autoritário, quem pode gritar, quem pode, é quem tem poder. Então, não é porque a pessoa é doente, não é porque o chefe é doente. É algo do trabalho que objetiva unicamente fazer com que nós olhemos um para o outro como trabalhadores e não nos reconheçamos como temos o mesmo interesse, que é um trabalho digno, um trabalho pago, uma vida humana e não uma vida submetida à violência. As saídas existem, elas são necessariamente coletivas, conversemos um com o outro, ouçamos o outro. Perguntemos por que aquele sujeito que ontem era legal vive com a cara fechada e não fala com ninguém. Perguntemos por que a pessoa que fazia um bom trabalho hoje é péssimo. Procuremos as nossas organizações, sindicatos, seja o que for, organize-se, procure em grupo. Produzam provas. Ai, mas não tem como provar o assédio moral porque é muito sutil. Não. Tudo que você quiser perguntar, faça por e-mail. Produza as prova, conte, coloque no papel. Olha, eu ouvi dizer, ou tal dia, as minhas férias, tudo. A avaliação que eu acho injusta, tudo você coloque em e-mails. E mande, evite contato direto sempre que possível. Grave. E fundamental, gente, para encerrar, façam, se vocês, algum de vocês estiverem sofrendo, mas digam para quem estiver sofrendo, façam um diário do assédio. O que é diário do assédio? Anote, faça um diário mesmo. Anotem todos os momentos do acontecido. Para que serve isso? A nossa luta no Brasil, em Portugal, infelizmente, ainda não, mas no Brasil nós temos vários juristas tentando fazer reversão de prova, né? O patrão precisa provar que lhe deu aumento e não você que não recebeu. Certo? A empresa, o patrão é a empresa. Primeiro, serve para, em eventual judicialização, você provar pela lógica, tal dia, eu digo, tal dia teve uma reunião onde todos receberam um e-mail e eu não recebi. Isso você descreve lá. Você não tem nenhuma prova porque você não recebeu o e-mail, não é isso? Mas o juiz pedirá o e-mail das... Olha, e aí você vai anotar, tinha Felipa, Ana e tais pessoas, só não tinha eu, que era obrigada a estar na reunião. Isso, quando você descreve, teve aquela reunião? Teve, você não inventou. Tais pessoas estavam na reunião? Estavam. Serve para eventual prova, serve para você. As pessoas não olharem para você, como você é louca, você está inventando, porque você chega e diz, meu chefe está me sacaneando. Aí eu pergunto, mas como? Tereza, como é que está lhe sacaneando? Bem, gente, a gente não guarda todas as coisas ruins que aconteceram com a gente guarda umas. Quem já teve casamento desfeito sabe bem disso, não é? Você guarda, você termina porque não suporta mais namoro. Daqui 2 anos, você fala, mas até que ele era legal. Você esquece as coisas ruins e fica com as boas. Óbvio, quando a pessoa não é escrota e tal, né? Algumas coisas, elas vão fugindo da tua memória. Que bom, porque se você fosse carregar tudo que o chefe disse contra você, você enlouquecia. Quando você anota isso, é bom para você ganhar credibilidade. Eu digo, então, Felipe, olha, ele devia ter me dado promoção em tal período, eu conto para ela o que aconteceu. Aí, faz sentido. Segundo, eu tiro da minha cabeça de ficar o tempo inteiro lembrando daquilo, eu coloco no papel. E isso me dá a certeza que eu não estou enlouquecendo, porque o que acontece, gente, é que daqui a 1 ano, quando você vai, mas será que foi assim mesmo? Você esqueceu os detalhes. E aí você fala, será que eu estou... Aí tudo fica sob suspeição. As pessoas dizem, você está enlouquecendo e você pensa que está enlouquecendo. Você vai lá no caderninho, não é para ficar olhando todo dia, só para deixar ali. E vai lá e olha. Né? Olha, não, é verdade, ele fez tal coisa e mais tal coisa, e a coisa seguinte. E isso configura um assédio. Acho que terminei. Dito assim,
Parece que é uma coisa horrível. Tem matado, tem adoecido trabalhadores. Eu só quero lembrar, otimista que sou, porque eu uso uma teoria que me permite fazer isso, que eu sou uma mulher negra. Os meus antepassados, as minhas antepassadas estavam sendo violadas nas senzalas no Brasil. E nós ficávamos presos no pé da mesa e dizíamos que nem mulheres e nem negros tinham alma. Não é isso? Não é isso que diziam os colonizadores? Eu estou aqui. Nós, mulheres, todas aqui, era para estar em casa lavando roupa, não é isso que diziam? Houve situações horrendas. Elas ainda estamos com esse tipo de sofrimento, ainda temos muito que avançar. Mas vejam, foram pessoas como nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras, isso é, nós fazemos o mundo. Sem nós o mundo não existe. É no dia que a gente olha um para o outro e percebe isso, é no dia que a gente sabe que é com nossas mãos que nós olhamos para o outro e achamos soluções. E, então, tem solução, conversemos, denunciemos, não naturalizemos, sempre foi assim, não é assim. O trabalho é o criador da vida, não pode ser esse lugar de adoecimento e de morte que eles estão querendo fazer com a gente. Nós temos que trabalhar prazerosamente e ter uma vida dentro e fora do trabalho prazerosa, e não esse sofrimento e morte que eles estão querendo fazer. E a gente consegue, porque a gente tem avançado bastante. Acho que encerrei.